Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente ao curso de auriculoterapia na visão da medicina chinesa. Meu nome é Leandro, sou seu professor e hoje nós vamos aprender sobre o meridiano do pericárdio. Pericárdio, eu quero trazer essa imagem para vocês porque é importante compreendermos um pouco da anatomia nesse curso aqui agora, para compreender qual que é a função do pericárdio, o que que o pericárdio nos faz, o que que significa pericárdio. O pericárdio ele consiste em dois sacos, o pericárdio fibroso, ou seja, o externo, e o pericárdio seroso, ou seja, o interno. Tá? A função do pericárdio, nessa questão, quando analisarmos o pericárdio seroso, ele consiste em uma camada parietal externa de frente para o pericárdio fibroso. É uma visceral interna próxima ao coração, ou seja, a camada do epicárdio. É uma cavidade pericárdia entre duas camadas. Aí você me fala, professor, eu não entendi. Traduz, o que que isso significa? Entenda da seguinte forma. O pericárdio, ele está, o coração, ele está num lugar chamado caixa torácica. Entre o coração e o osso externo, né, porque o coração ele não está localizado do lado esquerdo do peito, ele está localizado intramediastino, ou seja, ele está aqui no nosso meio do nosso corpo. Entre ele e o osso externo tem a camada pericárdio. Qual que é a função do pericárdio? A função do pericárdio é proteger o coração para que não tenha atrito com o osso externo. Ele tem duas camadas. Entre uma camada tem um líquido e depois vem a outra camada. Ou seja, uma camada está em contato com o coração, com o externo, aí tem um líquido e depois o coração. Ficou claro? É importante sabermos o nome pericárdio. Então, nesse momento, nós já compreendemos o nome pericárdio. Por quê? Quando a gente fala do rim, fígado, coração, nós já temos essa visão na anatomia. O pericárdio muita gente não conhece. Então, na medicina chinesa, o pericárdio, ele é esse trajeto aqui. Vamos lá. Este é o trajeto do pericárdio. O pericárdio, então, ele vai dar início ao lado mamilar, vai passar pelas axilas, lembrando que são dois lados, tá? Então eu passo na bíceps, na região interna do cotovelo, que nós chamamos de fossa cubital. Passamos aqui no antebraço e na palma da mão, chegando até o dedo do meio. Vejamos. Então, entra a costela, lado do mamilo, passando pelas axilas, cotovelo, né, pericárdio 3, 4, chegando na região muito importante do amor, do carinho. Já é importante termos uma noção que tem uma terapia chamada terapia coreana, que ela foca muito na mão. E essa região aqui, ela trabalha muito a região uterina, a região sacral, a região toda que está na parte do nosso quadril. Tá? E terminando na ponta do dedo do meio. Maravilha. Então, teoricamente, seria esse o trajeto do pericárdio na visão do meridiano, ou no canal de energia da medicina chinesa. Então, nós já compreendemos o que significa o pericárdio na visão da anatomia, mas o meridiano do pericárdio ele é conhecido como meridiano do amor próprio e de relacionamentos. Tá? Lembrando que o coração ele é a casa da alma. Quem que é a alma? A alma é o nosso rei, de acordo com a medicina chinesa. Então, é interessante compreendermos que, em tradução, em chinês, significa protetor
do coração, protetor do espírito, protetor da circulação do sexo. O pericárdio está associado ao coração. O pericárdio é o meridiano do relaxamento, da generosidade, de estar presente e deixar ir o passado. Olha a importância desse meridiano. Ele foca no presente, em cuidar de você mesmo e deixar ir o passado. Quando analisarmos a questão de emoção, emocionalmente, a energia do pericárdio está relacionada aos sentimentos amorosos associados ao sexo, vinculando assim os aspectos físicos e emocionais da atividade sexual. Isso é feito moderando a energia sexual bruta dos rins com todo o amor abrangente gerado pelo coração. Quando a gente fala da região dos rins, porque o rim, ele armazena o código genético dos nossos antepassados, tá? Então, se eu armazeno o código genético do meu antepassado, eu não posso gastá-lo à toa, de acordo com a medicina chinesa. Então, o pericárdio, ele tem essa função de controlar a liberação desse código, a liberação hormonal durante o ato do coito. Ficou claro aqui? Vamos voltar então. E lembrando que todo o amor abrangente gerado pelo coração significa que eu estou em contato com o próximo. Em continuidade, o pericárdio, ele também é conhecido como guarda-costas do rei, porque ele é o saco protetor do coração. A medicina chinesa ou seja, na medicina chinesa, é um órgão de elemento fogo, lembrando que o coração, ele é fogo, cujo trabalho especial é proteger o coração. O pericárdio não apenas protege fisicamente o coração, mas também a sua energia protege o coração de danos e perturbações por emoções excessivas. Eu quero que nesse momento você já comece tentando imaginar quais tratamentos eu vou atender pacientes na auriculoterapia que estão com emoção. Em continuidade, proteção de emoções excessivas de outros órgãos e fontes externas, como a raiva do fígado, o medo do rim e o sofrimento do pulmão. Paciente que está tendo casos de muita raiva, muita bravura, mas tem uma raiva que ele se consome e quer causar dano ao próximo, além de tratar o fígado, nós precisamos proteger o nosso coração. Além de tratar o medo que vem do rim, lembrando que quanto mais medo a pessoa dispara, mais dor na lombar ele tem, mais nós precisamos proteger o coração. Quanto mais depressão o paciente tem causado pelo pulmão, lembrando que pessoas que consomem muito carboidrato, muito açúcar, em compensação hormonal da tristeza, ela produz muita inflamação da mucosa. Então, precisamos proteger o coração dos danos causados por um sofrimento. Em continuidade, o pericárdio protege o coração de traumas emocionais, contrai o peito para proteger o coração e ajuda a expressar a alegria do coração. O pericárdio ajuda a regular a circulação nos principais vasos sanguíneos que entram e saem do coração. Na medicina chinesa, a explosão emocional extrema é vista como uma poderosa perturbação do equilíbrio e uma das principais causas das doenças. Sem o pericárdio para protegê-lo, o coração poderá, ou seja, ele poderia ser gravemente ferido pelas flutuações emocionais diárias que sofre o coração. O arrependimento e o remorso afetam o meridiano do pericárdio e implicam em manter o passado. Ser pego no passado e revisitá-lo periodicamente e culpar os outros a si mesmo pelos problemas leva a um desequilíbrio no meridiano do pericárdio. Pensa aqui comigo, qual situação, qual pessoa, qual momento que você vê que fica sempre remoendo o passado? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse ido para lá? E se?
Entendeu? Quando a gente fala do amor próprio, é se proteger do si, é se proteger de ficar remoendo, remoendo, remoendo. A vida é feita de, a gente chama de síndrome do Matrix. Então você tem duas escolhas, A e B, consequência da A, consequência do B. Escolheu A, viva a consequência. Escolheu B, viva a consequência. Tem uma frase na medicina chinesa, na China, muito famosa, que fala o seguinte: quando se troca de canoa, precisa furá-la para não voltar nos caminhos passados. Então vamos lá. Estar no presente não significa reprimir o passado e esquecê-lo, significa que estamos conscientes de que criamos no passado, em seres capazes de enfrentá-las e transmutar, perdoar os outros e a nós mesmos, enquanto estamos totalmente fundamentados no momento presente, tá? Ou seja, na neurociência nós compreendemos que nunca se apaga um caminho neurológico. Quando se tem, imagina aqui neurônios, quando se tem um ponto específico de vício, de tristeza, melancolia, o cérebro ele entende esse caminho aqui. Quando nós tratamos, a gente muda o trajeto, não significa que esse trajeto aqui, o passado, ele foi apagado. Significa que nós vamos ofuscar e viver esse trajeto. Qual que é a nossa função? É estar ciente que esse trajeto ainda existe, mas nós não queremos voltar, que é onde nós chamamos de recaída, tá? A teimosia também afeta o meridiano do pericárdio. A teimosia sugere a ideia de rigidez, inflexibilidade, recusando-se a dobrar, mudar e ajustar o estado oposto, que seria o relaxamento, tá? O ciúme é um ressentimento que desequilibra o pericárdio. O ciúme surge do egoísmo e do sentimento de posse de outra pessoa. O ciúme inflama o pericárdio, literalmente. A verdadeira damos a alguém de nosso coração e não expressamos nada em troca. Você ama e doa esse amor sem um desde que, ou só se. Isso não significa se subjugar ou ao outro em forma de alguma, se você não quer a pessoa determinado comportamento na sua vida, por exemplo, você pode deixá-la ir quando isso for possível ou reduzir o seu contato com ela. Isso é coisas que o pericárdio precisa trabalhar. Vamos lá, qualidades psicoespirituais vinda do meridiano do pericárdio. O pericárdio tem, ou seja, o pericárdio ele tem uma poderosa influência nos estados mentais e emocionais do paciente. O seu objetivo é criar sentimentos de alegria e prazer para imperador, ou seja, para o coração. Reage nossos relacionamentos e os problemas emocionais ao seu redor. Quando falamos de problemas de consciência do pericárdio, proteção do coração, alegria, vulnerabilidade, amor, o amor próprio, autoaceitação, autoexpressão, relação consigo mesmo e relação com os outros, tá? Abertura, blindagem. Imagina aquela pessoa que é muito fechada, muito blindada, não se abre aos outros. São pessoas que nós precisamos trabalhar o pericárdio. Vamos trazer aqui a nossa apostila nesse momento. Ou seja, o meridiano do pericárdio é um meridiano que ele tem uma característica yin, recebe sua energia dos meridianos dos rins e transmite para o meridiano do triplo aquecedor, ao qual tem como característica yang. Em analogia aos elementos, esse meridiano é de caráter de fogo, como nós já vimos. E ao analisar essa semelhança com as estações do ano, o mesmo é considerado yin, e o período de outono e inverno, e de água durante a primavera e verão. Tem 9 pontos de cada lado, ou seja, a energia deste meridiano inicia no peito, passa pelo diafragma e se liga a todas as partes do triplo aquecedor, que é o meridiano que nós vamos ver na próxima aula. Uma parte do meridiano sai do ponto central da axila e corre ao longo da borda medial do músculo do bíceps. Ou seja, ele está na parte interna, aqui da parte do bíceps, tá?
Uma parte do meridiano sai do ponto central da axila e corre ao longo da borda medial do músculo do bíceps do braço, entre o meridiano do pulmão e do coração e chega até o cotovelo. Neste momento, o meridiano desce ao longo dos tendões do músculo longo da palma e do músculo flexor carpo radial da mão. Focando na mão, o meridiano passa entre o terceiro e o quarto metacarpos do terceiro dedo, finalizando seu trajeto na ponta do dedo. Meus queridos amigos, fique à vontade a entrar em contato para, se necessário, marcarmos uma mentoria. Mas, nesse momento, eu quero que você foque na seguinte questão. Todas as características que foi dito nesse momento, quais são os pacientes que você pensa em tratar? Quais são as características desses pacientes que estão ao seu redor? Quem são esses pacientes? É você? É seu familiar, seu esposo, sua esposa? Quem você quer se proteger? Quem você quer proteger? E quem você acha que precisa proteger o rei? Tudo bem? Até a próxima aula e até a próxima. Valeu!